Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. Nós vamos dar início à aula 4 do nosso curso de Atos dos Apóstolos, né? Nós já fizemos uma introdução, nós já analisamos ali os primeiros passos da igreja, vimos a conversão de Saulo, e agora a gente vai abordar a importância e a característica missionária da igreja de Antioquia e o que resultou para o reino de Deus essa característica missionária da igreja de Antioquia. Então, nós vamos... E aí, dentro da análise dessa importância da característica missionária da igreja de Antioquia, nós vamos analisar basicamente a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver agora que nós chegamos num momento em que nós temos duas importantes igrejas estabelecidas. A igreja de Jerusalém, que estava ali sob os cuidados de Tiago, irmão do Senhor, e tinha ali a colaboração direta dos apóstolos, da maioria dos apóstolos, né? Mas, em especial, conforme destaca Atos dos Apóstolos, Pedro e João. E nós vamos ter uma segunda igreja também muito importante, que é a igreja de Antioquia. E quem lê os textos bíblicos, né, os capítulos que foram indicados, puderam perceber aí a atuação dessas duas igrejas. Além, claro, né, dessas duas igrejas, nós tínhamos também... Desculpe, irmãos, meu celular tocou aqui. Então, nós tínhamos a igreja de Jerusalém, que é basicamente uma igreja sede, né? A principal igreja ali do cristianismo. Nós temos a igreja de Antioquia, que tem essa característica mais missionária, que está mais afastada de Jerusalém, e nós vamos vendo que há pequenas comunidades de cristãos por onde Paulo vai passando. E ali, a partir dessas comunidades, quando Paulo volta da sua primeira viagem missionária, a gente vê que ele já vai organizando igrejas, elegendo a liderança, que é chamada de presbíteros, né? Elegendo os presbíteros e já dando a estas comunidades um status de igreja, né? E aí a gente vai vendo, então, o desenvolvimento do cristianismo, né, por toda a região ali da Ásia, né? Principalmente, vocês vão ver ali a viagem do apóstolo Paulo, principalmente na região onde hoje é conhecida por Turquia. Então, quando você olha no mapa moderno, nosso mapa atual, procure a Turquia. Quando você achar o país chamado Turquia, você vai ver que ali se desenvolveu muito a missão de Paulo, a pregação do evangelho, inclusive as 7 igrejas de Apocalipse, né? Quando a gente lê o texto de Apocalipse e a gente vê ali as 7 igrejas a quem são destinadas
o livro de Apocalipse, essas 7 igrejas estão justamente na região da Turquia. Tá bom? Bom, com essa primeira introdução, né, nós vamos, então, agora projetar as nossas telas, tá? E vamos, então, explorar, no bom sentido, o livro de Atos para um maior aprendizado nosso, da igreja e de todos aqueles que têm acompanhado. Então, eu vou projetar agora a minha tela, né? E vamos aí acompanhar com bastante atenção. Bom, queridos irmãos, então nós começamos aqui com a aula 4, capítulos 13 a 15. Essa aula que leva o nome de O Apóstolo da Graça, o Evangelho marcado em seu corpo a serviço do reino. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Antioquia, uma bênção de igreja. Como eu disse, nesse período aqui nós temos 2 forças, né? A igreja em Jerusalém, né? E a igreja em Antioquia, tá? A igreja de Antioquia, ela é filha da igreja de Jerusalém, porque se vocês observaram na aula passada, a gente viu ali que gentios estavam se convertendo na Antioquia, e aí a igreja de Jerusalém enviou Pedro naquele lugar para que Pedro observasse ali o que estava acontecendo. E quando Pedro chega ali, há um derramar do Espírito Santo naquele local, e ali, então, Antioquia acaba se desenvolvendo, né, como uma igreja, filha da igreja de Jerusalém. Porém, queridos irmãos, a igreja de Jerusalém ela ainda estava muito centrada no judaísmo, né? Muita influência dos judeus cristãos, né? Já Antioquia, ela já não tinha essa influência dos judeus, ela já tinha uma participação maior dos gentios, tá? Uma participação maior dos gentios. E Saulo, ele é trazido de Tarso para a Antioquia, né? Para Antioquia. Ele é trazido de Tarso para Antioquia. Olha como Deus vai desenhando as coisas, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele se converte, quando Saulo se converte, Deus diz a Ananias: vá até ele, pois ele é um vaso precioso para levar o meu nome entre os gentios. Então, Paulo, era importante que Saulo, né, fosse, então, discipulado pela igreja de Antioquia, que ela não tinha tanta influência do judaísmo. E aqui, então, é que Saulo vai se desenvolver. E aí nós vamos falar aqui por que a igreja de Antioquia era uma bênção, né? Ela era uma bênção justamente porque ela entendeu o chamado de Deus para ela, né? O chamado de Deus para a igreja de Antioquia. E aí, queridos irmãos,
eu faço uma pausa aqui, né? Uma pausa não, eu abro um parêntese sobre o quê? Nós precisamos compreender qual é o nosso chamado. Nossas igrejas precisam compreender quais são, né, ou qual é o chamado para essa igreja. E Antioquia entendeu. Antioquia se mostra aqui como uma igreja missionária. Missionária, tá? Então, ela formava uma liderança e enviava essa liderança para lugares distantes, para alcançar gentios. Tá? A gente tem ali, na igreja de Antioquia, exercendo uma importante liderança, Barnabé. A gente pouco fala de Barnabé nas nossas igrejas, né? Mas tem até um cântico sobre Barnabé, né? Eu vou tentar depois, no final da aula, colocar esse cântico de Barnabé para a gente ouvir. Né? O cântico diz: homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Né? Barnabé foi muito importante, ele que trouxe Paulo para Antioquia, ele trabalhou muito próximo da vida de Paulo, tudo indica que Paulo sofreu muita influência de Barnabé. E também João Marcos, que a gente vai ver no decorrer, que se torna amigo de Barnabé. E João Marcos, né, é muito provável, né, a gente já estudou o Evangelho de Marcos, é o autor do Evangelho de Marcos. João Marcos, que teve o início do seu discipulado com Pedro, né, com o apóstolo Pedro. João Marcos vem de Jerusalém. Tá? E aí nós temos, então, a partir de Antioquia, o evangelho alcançando o mundo, tá? O evangelho alcançando o mundo, tá? Então, entendendo a nossa vocação. O apóstolo Paulo, ele entendeu a sua vocação, né? Ele entendeu a sua vocação. Assim como Tiago, irmão do Senhor, também entendeu a sua vocação. A gente vê que Tiago, ele se torna um importante líder, uma pessoa de muito respeito na igreja de Jerusalém. Né? Não é o Tiago, irmão de João, que morreu nas mãos de Herodes, tá? Esse nós falamos na aula passada. É o Tiago, conhecido como irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Que Senhor? Jesus, queridos irmãos. Então, segundo a história da igreja de Atos, Tiago era irmão de Jesus. E ele tinha uma vocação, entendeu a sua vocação. A sua vocação era para ser um líder ali na comunidade, na igreja de Jerusalém. Já nós vamos ver e analisar isso, Paulo não tinha muito jeito para lidar ali com questões de igreja. Isso vai ficar claro para a gente. Quem leu já sabe o que eu estou falando. Paulo não tinha muita vocação para cuidar de questões de igreja. Já Tiago era um cara preparado para cuidar de questões de igreja. Por isso que Paulo, entendendo a sua vocação, saiu pelo mundo. Paulo faz 3 viagens missionárias ao longo da sua vida. Funda muitas igrejas, organiza muitas igrejas. Tá certo, irmãos? Então, é muito importante compreender o seu chamado, a sua vocação,
E todos nós temos vocação, todos nós temos o nosso chamado, tá bom? Todos nós temos o nosso chamado. Identificando os locais. Eu sempre gosto, irmãos, vocês já repararam em outras aulas, de tentar mostrar onde as coisas ocorreram e comparar com o nosso tempo presente, para que a gente saiba, né, hoje, onde foram os locais que as coisas aconteceram. Então, queridos irmãos, aqui nós temos a primeira viagem de Paulo, tá? A primeira viagem de Paulo. E é estranho que nós vemos aqui Antioquia e aqui Antioquia. Era muito comum, queridos irmãos, que cidades, naquela época, recebessem nomes derivados dos nomes de imperadores importantes. Então, essas cidades, elas receberam nomes derivados de Antíoco, tá? Que foi um imperador, um rei. Então, aqui, essa Antioquia é onde está a igreja missionária, tá? Onde estão Paulo, Barnabé e João Marcos. Eles estão aqui, que é Antioquia da Síria. Essa aqui é a Antioquia de Priscila. Tá? É uma outra cidade que recebeu o nome de Antioquia. Tá? Então, vamos lá. Olha, para vocês terem uma ideia, esse trecho aqui tem aproximadamente 200 km aqui. Então, para vocês fazerem uma ideia do quanto o apóstolo Paulo caminhou. Aqui, esse trecho tem aproximadamente 150 quilômetros, tá? Então, aqui, ó, já deu 350 quilômetros aproximadamente. Aqui, mais uns 400 quilômetros. E aí, rodou aqui. E depois voltou para Antioquia. Tá? Então, vamos lá. Vamos analisar. O que nós lemos nesses capítulos para essa aula? Nós lemos que aqui estava a igreja de Antioquia. Eles reuniram e decidiram enviar Paulo, Barnabé e João Marcos para a missão. Então, eles chegam aqui em Chipre, aí eles vêm para cá, para Pafos. Nós temos aqui o momento em Pafos, uma grande pregação. Depois, eles vêm aqui para Perge, onde João Marcos resolve deixá-los, tá? João Marcos resolve deixá-los. E aí aqui eles vão para Listra, Icônio, e fazem, aí eles vão de Perge, eles vão aqui para Antioquia, para Icônio, para Listra, para Derbe. Olha Tarso aqui, onde era a terra de Paulo. Paulo foi trazido de Tarso para Antioquia por Barnabé. Isso nós vimos, tá? E aí, o que acontece? Eles estão aqui, ó. E aí, então, Paulo resolve voltar pelo mesmo caminho. E nessa volta, ele vai organizando igrejas, tá? E volta tudo aqui. E aí, então,
ele volta aqui, né? Aí ele faz o caminho de volta. Aí de Perge ele vem direto para Antioquia, não passando mais por Chipre, tá? Então essa foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então o que nós lemos nos capítulos em Atos está desenhado aqui para a gente, tá? Inclusive, vocês vão ver aqui o lugar, né? Vamos ler lá, onde o apóstolo Paulo sofreu um violento apedrejamento, onde ele foi dado como morto, mas não estava morto. E onde é essa região hoje? Tá? Onde é essa região hoje? Olha, irmãos, aqui nós temos a escala, né, de distância, ó. Esse primeiro trecho aqui, temos 125 quilômetros. Esse segundo trecho, 250 quilômetros. Esse terceiro trecho, 500 quilômetros, né? Para a gente ter uma ideia do quanto o apóstolo Paulo percorreu nas suas viagens missionárias. E onde é esse local hoje? Esse local está aqui, irmãos, ó, nesse trecho que eu estou circulando em vermelho, ó, tá? Então, Antioquia estava mais ou menos aqui, ó, onde é a Síria hoje, tá? Onde é a Síria. Por isso que era considerado Antioquia da Síria. Aqui, ó, essa região aqui é a Turquia, que no outro mapa estava ali como Capadócia e estava ali. E aqui estão Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, todas aquelas igrejas, entre outras, que nós vamos ver no Novo Testamento. Então, é a região da Turquia, principalmente essa região mais próxima ao mar, ao litoral, né? Essa parte branca aqui é o litoral. Essa região, ela foi muito influenciada pelo ministério de Paulo, tá? Essa região aqui, ó, que eu estou riscando de vermelho, que hoje nós conhecemos como Turquia, foi uma região muito influenciada por Paulo. Então, Antioquia está aqui, e aí Paulo fez isso aqui, ó, ele veio para Chipre, que ainda hoje é considerado como Chipre. E aí ele percorreu aqui a ilha de Chipre e depois pegou novamente uma embarcação e chegou onde nós chamamos hoje de Turquia e fez e percorreu aquele caminho, né, que nós vimos no outro mapa e depois volta para Antioquia. Esse pedaço ele está aqui para a gente localizar, ó. Aqui é a África, o Egito, ó, Egito, o continente africano, tá? Aqui, ó, é o Líbano, tá? Essa parte amarela. E aqui é Israel, ó. Toda a terra de Israel tá aqui, ó. Onde nós temos, inclusive, a faixa de Gaza, que toda vez a gente vira e mexe, a gente vê conflito nos jornais, né? Aí aqui nós temos a Jordânia, aqui o Iraque. Quem sabe o que é Al-Kuwait? Os mais velhos aí vão se lembrar a Guerra do Golfo, né? Aqui é o Golfo, o famoso Golfo Pérsico, né? E a Guerra do Golfo, né? Que era o Iraque aqui, ó, envolvido nessa guerra, né? Com os Estados Unidos, né? Por conta do petróleo, né? O Kuwait aqui também, uma importante cidade hoje, né? Então, a Arábia Saudita. E aqui, irmãos, é o quê? O Iraque é o quê? Quem sabe me dizer? O Iraque é a Babilônia, tá? O Iraque é a Babilônia, tá? E antes da Babilônia foi Ur dos caldeus. Da onde é Abraão, queridos irmãos? Abraão é de Ur
dos caldeus. Os babilônicos também eram reconhecidos como os caldeus, tá? E o Iraque é hoje o que no passado já foi chamado de Babilônia e de Ur dos caldeus, de onde vem Abraão. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa bonita, né? Quando a gente analisa. Então, veja bem, a primeira viagem de missionária de Paulo está nesse trecho aqui, ó. Tá? Está nesse trecho aqui, onde nós temos a Síria, que ainda é Síria hoje, né? Temos a Síria, temos a Turquia, temos a ilha de Chipre. Então, esses 3 países aqui, eles estão totalmente ligados pela primeira viagem missionária de Paulo. E aqui nós temos Israel, né? Israel está aqui. Jerusalém estava aqui, ó, mais ou menos aqui, Jerusalém, tá vendo? Ó? Não sei se vocês conseguem. Quem está vendo do celular é um pouco mais difícil. Mas quem põe na televisão, como a dona Anitta, né? A dona Anitta já me falou que ela conecta na televisão e assiste a aula pela televisão. Então, ela consegue ver bem. Aqui está Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava aqui. A igreja da Antioquia estava aqui. E Paulo foi apedrejado mais ou menos aqui, tá? Na Turquia. Tá bom? Eu acho que deu para localizar bem, né, irmãos? Deu para entender, deu para... Porque assim, por que eu me preocupo com isso? Porque às vezes a gente vai lendo os nomes estranhos, Derbe, Listra, né? Vai lendo cada nome estranho, né? Lá na Bíblia, e a gente não faz ideia da onde acontecia isso. E agora a gente tem. A gente sabe que as 7 igrejas de Apocalipse estavam na Turquia. A gente sabe que o sul da Turquia, né? Aqui é o sul turco. Porque a Turquia, queridos irmãos, vocês sabem, ela tem a parte europeia, né, da Europa, e ela tem a parte oriental, do Oriente Médio. Então, a Turquia, ela está na Europa e no Oriente Médio. E o sul da Turquia é o Oriente Médio. E o sul da Turquia é toda essa parte aqui que foi influenciada pela missão da igreja de Antioquia. Tá bom? Tá? Então, é isso, queridos irmãos. A gente localizou bem aí onde as coisas aconteceram. Então, vamos lá. Falando da primeira viagem do apóstolo Paulo. A mensagem é para todos, tá? A mensagem é para todos. Por que eu quis dizer isso? Porque na viagem de Paulo, o primeiro caso que nós temos é do procônsul Sérgio Paulo, né? Quase o nome do meu filho. Meu filho é Paulo Sérgio. E aqui é Sérgio Paulo. O procônsul Sérgio Paulo. O que era um procônsul para o governo romano? O procônsul era a maior autoridade de um distrito, de uma determinada região. Como que o nosso país se organiza? Nós temos o país, nós temos os estados, e dentro dos estados nós temos os municípios. Então, assim, para a gente entender um pouco mais fácil, né? Vamos dizer, então, que o município, qual é a maior autoridade municipal? Né? Municipal. Qual é a autoridade municipal? É o prefeito, não é? Na nossa cidade, é o prefeito Rogério Lins. A gente não sabe se ele vai continuar ou se Osasco vai escolher outro. Naquela época não tinha eleição. Os procônsuls,
eles eram decididos pelo império. Seria como se o presidente da República definisse os governadores e os prefeitos, tá? Não existia democracia, não existia eleição, não existia nada disso. A primeira, nós vamos ver eleição é na igreja, logo em Atos dos Apóstolos, quando a gente vê que quando Paulo está voltando, a Bíblia fala que ele promove a eleição de presbíteros, tá? Então, o procônsul era uma autoridade, um homem importante. E quando quem leu, se não leu, leia, né, os capítulos de 13 a 15, a Bíblia faz questão ali, Lucas faz questão de destacar que era um homem inteligente. Por que Lucas faz questão de dizer que o procônsul era um homem inteligente? Porque havia um certo preconceito com a nova religião que estava surgindo, de que era uma religião que só poderia alcançar pessoas incultas, pessoas simples, pessoas, né, consideradas pelos que se diziam sábios de pouca inteligência. E Lucas faz questão de enfatizar que procônsul era um homem inteligente e aderiu à fé cristã, conforme a gente viu na leitura de Atos, no capítulo 13. E nos chama a atenção também ali o caso de Elimas, o mágico, que era muito próximo de procônsul, né? Era muito próximo de procônsul, e então ele tenta persuadir Sérgio Paulo, o procônsul, a rejeitar a fé cristã. E ele começa a desmerecer e atuar contra o apóstolo Paulo, Barnabé, e contra a mensagem do evangelho. E aí a gente vê que Paulo, movido pelo poder do Espírito Santo, né, lança uma maldição sobre Elimas, né, dizendo que ele ficaria cego por alguns dias, por algum período. E acontece que ele é rodeado por uma densa trevas e fica andando em círculo, dependendo das pessoas, sem poder enxergar nada. E esse fato foi decisivo para que Sérgio Paulo, o procônsul, então, assumisse a fé cristã, né, e se convertesse, então, ao cristianismo. Apesar, irmãos, de muitas conversões, foram inúmeras conversões pelo discurso de Paulo, né, pelas pregações, a gente entende que foi um período muito difícil, né? Quem leu, né, a gente viu que foi um período muito difícil para os discípulos ali naquela região. E Paulo, ele vai destacar isso. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas leituras, né? A primeira, lá em 2 Timóteo, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, né? No capítulo 3, vamos ver o que ele vai falar lá a Timóteo. Um minutinho, irmãos. Vou abrir aqui, né, a Timóteo. 2 Timóteo 3, de 10 a 12. Vamos lá, olha só.
mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E aí o apóstolo Paulo diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia. Que Antioquia é essa? Olha, irmãos, como é importante esse tipo de estudo, porque a gente sabe que Antioquia aqui, que Paulo se refere, não é a Antioquia da Síria, onde tinha igreja missionária, é a segunda Antioquia, que estava ali na região da Turquia, que ele foi muito duramente perseguido por judeus ali, tá? Então, se a gente não tem esse estudo, a gente fica meio perdido, né? Mas Paulo foi discipulado em Antioquia e ele fala que foi perseguido em Antioquia, né? Porque olha só, ele fala Antioquia, Icônio e Listra. Então, Paulo aqui, olha só, lá na carta, na segunda carta a Timóteo, ele faz referência à sua primeira viagem missionária e fala dos sofrimentos, das perseguições, de tudo que ele padeceu lá. Aí ele diz: quantas perseguições sofri. Ele estava desabafando com Timóteo, que nós vamos ver mais à frente que ele encontra Timóteo na viagem missionária e traz Timóteo consigo, ele leva Timóteo consigo, né? Então, olha só, quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Provavelmente ele está fazendo menção principalmente ao seu apedrejamento, né? A vítima, ele foi vítima de um apedrejamento ali na região da Turquia, né? Da hoje Turquia, onde ele foi dado como morto, né? E aí ele diz: mas o Senhor me livrou de todas elas. Queridos irmãos, quantas tribulações você já passou nessa vida? Quantas perseguições você já sofreu? Mas o Senhor te livrou de todas. Nós não somos melhores do que Paulo. E por que que hoje a gente quer o evangelho gourmet? Desculpe usar esse termo, mas o que eu vejo em muitas pregações, em muitas igrejas, é o evangelho gourmet. Um Deus que vai te dar riqueza, um Deus que vai te dar bens, um Deus que vai te dar conforto, um Deus que vai te dar luxo. Isso é evangelho gourmet. O evangelho é esse evangelho de Paulo. Você está disposto? Você é convertido a ponto de, se necessário, sofrer as perseguições que Paulo sofreu pelo evangelho? Ou você quer o evangelho gourmet? Que evangelho você quer, meu querido, minha querida? Preste atenção no que passou o apóstolo Paulo. Aí ele diz no verso 12: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos irmãos, olha o que o apóstolo Paulo disse. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Tá? Então, se você sofre perseguições, meu querido, minha querida, regozije-se, né? Louve a Deus, porque isso significa
que você está tentando viver piedosamente em Cristo Jesus. Tá? Porque o diabo só atrapalha, só persegue quem o incomoda. E Paulo incomodava as estruturas do inferno. Querido, seguindo, né? Nós, seguindo em frente, nós vamos ver o quê? Que João Marcos, ele acaba deixando Paulo e Barnabé e volta para Jerusalém. E no capítulo 15, versos de 36 a 41, nós vemos ali uma cisão. Paulo e Barnabé não entram em acordo e se separam, né? E nós vamos analisar isso melhor mais à frente, né? Mas Paulo e Barnabé, eles se separam. E aí, nós vamos, a gente vai tentar imaginar, descobrir, pesquisar por quê. Para a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Paulo. O apóstolo Paulo não gostou nada da atitude de João Marcos de abandoná-los no meio da missão. João Marcos deixou Paulo e Barnabé e voltou. E aí, alguns historiadores dizem, né, que João Marcos não suportou ver a perseguição que eles estavam sofrendo ali naquela região. Queridos irmãos, eu não acredito, e eu não fecho muito com essa hipótese, porque se João Marcos tivesse agido dessa forma, ele estaria, na verdade, ele teria sido um apóstata, teria deixado a fé. Mas a gente vê que João Marcos segue o seu ministério, ele segue a sua vida. E ele segue numa nova viagem com Barnabé. E lá no final de Timóteo, da carta de Timóteo, a gente até leu na semana passada, a gente vê que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: venha me ver, apenas Lucas está comigo. Traga também Marcos, que é esse João Marcos, tá? Que é esse João Marcos. Então, Marcos não apostatou da fé. Eu imagino que eles tiveram ali uma divergência de opiniões. Marcos pensava de uma forma e Paulo entendia de outra. Vamos entender. A igreja de Antioquia enviou os três para pregarem aos gentios. Porém, Paulo, antes de iniciar a pregação aos gentios, ele ia nas sinagogas. Certo? Vocês leram isso, sabem o que eu estou falando. Paulo, ele ia primeiro nas sinagogas. E o que eu concluo com isso? Que o motivo de João Marcos ter deixado Barnabé e Paulo foi justamente esse.
João Marcos entendia que a palavra era para os gentios, e imagino, tá? E que eles não deveriam perder tempo nas sinagogas. Já o apóstolo Paulo, ele inicia as suas pregações aos judeus. E conforme nós vamos vendo nas cartas de Paulo do Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nós vamos ver que isso fica bem claro, né, na visão de Paulo, que a salvação vem dos judeus, que a salvação foi anunciada aos judeus, e que ela chega a nós a partir da recusa dos judeus. Os judeus eram para ser o arauto da salvação. Eles deveriam anunciar a Jesus, mas eles rejeitaram a Jesus. Então, para mim, né, fica claro que a primeira polêmica que a gente vê no Novo Testamento é quando João Marcos deixa Paulo e Barnabé. Que essa atitude de João Marcos vai acarretar a cisão de Paulo e Barnabé lá no final do capítulo 15, quando eles planejam a segunda viagem missionária. E aí nós temos, na sequência, queridos irmãos, nós temos na sequência a pregação de Paulo. Tá? E a pregação de Paulo, a gente percebe o quê? O discurso de Paulo. Né? Vamos voltar no discurso de Paulo lá em Atos. O discurso de Paulo está lá ele vai pregar aqui, né, no capítulo 13, a partir do verso 16, já lá na Antioquia. E João Marcos, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge, quando eles saíram da ilha de Chipre e foram para o que nós hoje chamamos de Turquia. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos não segue viagem para a região da Turquia, mas ali mesmo em Pafos, que era a outra extremidade de Chipre, né? Pafos, veja bem, voltei aqui, Então, aqui em Pafos, João Marcos, ele resolve voltar e vai para Jerusalém. Jerusalém aqui, Ele resolve voltar para Jerusalém. E aí, Paulo e Barnabé, os dois, seguem para essa região. Tá? Então, a partir da saída de João, o apóstolo Paulo faz um grande discurso na Antioquia de Priscila, não é a Antioquia da Síria. E nesse discurso, queridos irmãos, eu recomendo que vocês leiam de novo, capítulo 13, a partir do verso 16, tá? A gente vê o quê? Que Paulo associa a mensagem à tradição judaica. E ele chama a atenção dos judeus porque ele conta toda a história da ação de Deus no povo judeu. E ele conta essa história de uma forma que essa história culmina ou deságua em Jesus. E aí ele coloca Jesus como o grande objetivo da ação de Deus através do povo judeu, e mostrando, então, que os judeus deveriam receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, reconhecendo-o como Filho de Deus e anunciá-lo ao mundo.
E aí a gente percebe o quê? A justificação. Então, queridos irmãos, quando a gente estuda as cartas paulinas, é sempre bom que a gente tenha na cabeça esse discurso do apóstolo Paulo em Antioquia de Priscila, tá? No capítulo 13, a partir do verso 16, tá? Esse discurso de Paulo é a base da teologia paulina. Portanto, é a base das cartas paulinas e é a base da teologia cristã do nosso tempo. As nossas igrejas são paulinas, tá? Nós, presbiterianos, nós temos uma teologia paulina. Nossa teologia não é joanina, não é pedrina, nossa teologia é paulina, tá? Então, quando a gente olha o nosso pensamento teológico, ele é fortemente influenciado pelo pensamento teológico de Paulo. Nós temos, claro, lemos, entendemos como sagrado, sem sombra de dúvida, é a Bíblia, as cartas de João, as cartas de Pedro, mas a nossa teologia, a nossa forma de ver o Evangelho, a nossa forma de entender a nossa missão, ela é paulina. Então, Atos 13, a partir do verso 16, nós temos ali a base, ou melhor, nós temos o embrião da nossa teologia hoje, que ela vai ser desenvolvida com o acréscimo das cartas paulinas e depois com os teólogos que surgem ao final da Idade Média, o qual o principal é Calvino, e toda a tradição teológica que se desenvolve. Mas, então, se eu fizer uma pergunta, onde está o embrião da teologia da nossa igreja? O embrião da teologia da nossa igreja está no capítulo 13, a partir do verso 16 de Atos dos Apóstolos. E lembra que nós falamos da teologia da predestinação, da questão de Calvino e a predestinação, e que nós, como presbiterianos, nós temos uma tendência a crer na predestinação? Pois é, olha o que 13:48 diz, que está dentro do que eu falei, que é a base da teologia paulina, que vai se desenvolver nas cartas, e a igreja vai, a nossa igreja vai ter essa teologia como a sua principal referência. Olha 13:48, que diz, deixa eu ver a hora, irmãos, para eu não passar demais aqui, né? Então, estamos chegando já ao final da nossa aula, eu vou terminar só com a análise desse discurso. Olha o que diz 13:48. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha como é importante a gente ler a palavra com atenção. Eu vou ler novamente, irmãos. E creram todos os que haviam, até vou ler aqui virado para a câmera para vocês ouvirem com clareza. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, veja bem, já haviam sido destinados para a vida eterna, mas isso precisava nascer neles
através da pregação do evangelho a eles. É como se a pregação do evangelho, a mensagem, ao chegar no coração, ela dá aquele start e ativa a salvação que já está plantada ali. Que já está plantada ali. Então, a gente vê aqui que Lucas, o apóstolo Lucas, desculpe, Lucas não era um apóstolo. O escritor Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele já tem o entendimento de que havia pessoas destinadas à vida eterna e que o start deu com a pregação do evangelho. Por quê? A gente vai ver o quê? Que a mesma pregação, pelo mesmo apóstolo, e vocês leram, vocês viram isso, causou o quê? Causou conversão em alguns, vai causar desprezos em outros. Nós vamos ver numa outra oportunidade, quando Paulo prega, que alguns falam, sobre estas coisas ouviremos mais tarde. Então, a mesma mensagem, do mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, pregada pela mesma pessoa, causa a salvação em uns, o desprezo por outros, e a ira e o ódio em outros. Porque vocês viram que Paulo sofre perseguições duras por conta do ódio dos judeus ao ouvirem a mensagem do evangelho. Como pode? É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, e é o mesmo portador da mensagem, e é a mesma mensagem sendo pregada no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo tempo. Como pode? Uns creram, outros ignoraram e outros perseguiram os apóstolos, porque definitivamente alguns, os que creram, já estavam destinados para a vida eterna. Você discorda de mim? Não. Você está discordando de Atos 13, 48. Tá? Não é de mim. Então, o que a gente percebe? A gente percebe uma ousadia na mensagem. Queridos, a mensagem do evangelho, ela tem que ser pregada com ousadia. Não podemos ter medo. Não podemos ficar cheios de dedo. Às vezes, queridos irmãos, e isso já aconteceu comigo, e eu estou sendo tocado por esse estudo. Às vezes, a gente vai falar com pessoas, com amigos, com familiares, e a gente vai muito cheio de dedos. Olha, é isso, é aquilo, porque, né, a gente fica ali rodeando. Não era isso que Paulo fazia. É claro, a gente não vai chegar, por exemplo, como nós vimos lá naquele infeliz episódio lá daquele bispo da Igreja Universal, que aconteceu já tem mais de 20, acho que já tem certamente mais de 20 anos que isso aconteceu, que na televisão ficou chutando uma imagem de uma importante santa para os católicos, né? A imagem lá de Ave Maria, né? Santa Maria, desculpe, eu não sei como chama corretamente, mas ele chutou a Aparecida, né? Nossa Senhora de Aparecida. A gente não vai fazer isso, né? Você não vai desmerecer, você não vai ofender, você não vai agredir, mas você precisa pregar a verdade. E Paulo pregava a verdade com ousadia. E ele disse aos judeus: vocês recusaram a mensagem de Deus. Alguns se converteram e pediram para que ele pregasse mais, para que ele ficasse mais. Outros se enfureceram. E quando Paulo e Barnabé foram para outra cidade, eles foram atrás.
E chegando na outra cidade, apedrejaram Paulo. A mesma mensagem. Mas é isso. Só que a ousadia, ela tem consequências. E quais foram as consequências que a gente viu na leitura? Vamos lá, você que está aí, tente responder essa pergunta para mim. Quais foram as consequências que a gente viu que Paulo sofreu pela sua ousadia? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perseguição. Sofreu perseguição. Mas também ele viu muitas, inúmeras conversões. Conversões. Então, se nós não tivermos ousadia, as pessoas vão achar muito bonita a nossa mensagem, vão achar assim, né? Olha como você fala bem. Nós não teremos perseguições, mas também, queridos irmãos, e eu estou convicto disso, não veremos conversões. Então, precisamos ser mais ousados na mensagem do Evangelho. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje com a aula 4, tá? Tem a leitura de 13 a 15, por enquanto pode ficar por aí, né? E aí a gente vai trabalhar outros aspectos. Temos mais 3 slides, mas a gente vai parar por aqui para não ficar muito longa a nossa aula de hoje, tá? Eu vou voltar aqui para a minha tela. Estamos aqui e eu vou colocar para vocês, né? Eu vou pegar aqui a música de Barnabé, né? Para a gente ouvir. Terminar a nossa aula ouvindo essa música. Aqui, eu vou colocar aqui, irmãos, eu vou projetar a minha tela novamente, né, para a gente ouvir, e aí eu saio e a gente finaliza a aula, tá? Então, a gente vai finalizar a nossa aula agora com essa música de Barnabé. Deus abençoe, tá? Obrigado por acompanhar a nossa aula. E a gente vai abrir lá o grupo do WhatsApp para quem quiser comentar, quem quiser dar a sua contribuição, quem quiser colocar ali a sua dúvida, tá bom? Então, vamos projetar aqui a música de Barnabé. Tão legal quanto curtir, tão empolgante. Não fica bem a gente passar bem outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e amigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo
dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Esse foi Barnabé, tão importante no início da igreja, conforme vimos, e ainda veremos um pouco mais sobre ele. Deus abençoe, fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.